Olá meninas, como é que vocês estão? Espero que todas estejam bem. Vamos para mais uma aula importante nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre metanoia. Muitas pessoas não sabem o que significa essa palavra, mas todas nós vamos passar por ela. Então, para falar sobre esse tema tão importante na vida das mulheres principalmente, nós vamos trazer a nossa querida Janete Figueira. Janete é uma promotora legal popular, assistente social, que tem feito um trabalho muito bom dentro do grupo de promotoras legais populares. Então, excelente aula a todas vocês. Olá, eu sou Janete, assistente social e arteterapeuta junguiana. Eu venho para falar de metanoia. Antes de começar a falar de metanoia, eu quero fazer um breve trajeto na vivência da mulher. E aí eu começo a falar de menarca. Menarca é o período da primeira menstruação da menina, que compreende o período de 9, 10 anos até os 15 anos. Nesse período, é um período, uma trajetória muito importante para a formação da mulher. Entender que um ser de 9, 10 anos, menstruando, ainda é uma criança. E que, para esse momento, é um momento muito importante a acolhida, o apoio psicológico, o apoio educacional. Entender que muita criança menstrua no núcleo escolar. Então, nesse período, é interessante que tenha um apoio psicológico, um apoio assistencial, porque muitas famílias não têm como prover esse auxílio. A questão do absorvente, a questão do papel higiênico, a questão de um sanitário, muitas vezes isso fica a desejar, causando um trauma na criança. E pensar que muitas crianças não vão para a escola nesse período, porque a questão do absorvente, desses itens tão básicos, acaba sendo um luxo. E entender que é uma criança, né? Por que eu fiz isso, que é uma criança? Porque dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, criança um ser de 11 anos, 11 meses e 29 dias. Entender que, neste momento, a criança, ela não, pelo fato de menstruar, ela não faz o trajeto saltitante de criança para o adulto, mas ela tem que ser apoiada, ela tem que, o tutor, né, a pessoa adulta responsável, poder valer esse momento dessa criança, que, embora menstruando, ela é uma criança, ela tem os seus direitos garantidos, ela tem a liberdade de ser criança e ser apoiada para esse poder, para esse fator biológico, né? Esse poder biológico que todos nós temos. E aí, soltando, né? Saindo desse momento que é tão importante, nós entramos na fase do período fértil. Do período fértil, qual o tempo que compreende? Compreende da fase dos 12 até a adolescência toda, né? Então, pensar que adolescente, pelo estatuto, ainda é até um ser de 18 anos, 21 anos, ou dependendo, né? Porque nós estamos falando de ser, nós estamos falando de pessoas únicas. Então, entender que não tem um período onde a pessoa completou 18 anos, ela já é adulta, completou 12 anos, ela já é adolescente. Então, tem todo um processo. Então, para algumas pessoas, o fator de ser adolescente, o fator de ser adulto, ele pode ser compreendido em várias fases da vida, né? E nesse momento é muito importante a questão de políticas públicas. Falar da saúde, falar da educação, nesse momento é primordial para que se torne um adulto
entendedor, né? Conhecedor do seu corpo, conhecedor biologicamente. Então, pensar que a questão das políticas públicas, de ter um assistente social, de ter um psicólogo no núcleo escolar, seja lá na fase infantil, seja na fase adolescente, é muito importante. E aí há uma questão também que já nós estamos falando enquanto assistente social, de ter a possibilidade de ter uma distribuição de absorvente nas UBS, assim como há de preservativo, que tenhamos absorvente, que tenhamos papel higiênico nas escolas, que tenhamos um sanitário adequado, né? Até mesmo um chuveiro, uma ducha, para que essa criança, esse adolescente, nesse período, venha fazer sua higiene. Então, assim, então a gente falamos da questão menarca, falamos da questão fértil, que é onde acontece o processo de poder de fertilização dessa menina, desse adolescente. E aí a gente dá um salto, né? Um salto maior, que é para a idade dos 35 anos. Muitas delas tiveram um casamento na adolescência, muitas delas tiveram um casamento ainda muito jovem, onde as escolhas foram feitas, muitas vezes essas escolhas elas foram feitas de uma forma errônea, né? Vamos dizer assim. Não é que ela teve uma escolha, não foi exatamente o que ela queria, mas foi aquilo que foi se alojando durante a vida. E aí, quando ela chega nessa fase de 35, 40 anos, é a fase onde ela começa a fazer questionamento, ela começa a indagar o processo da vida dela. E aí, nesta fase dos 35, 40 anos, é que Jung, né, Carlos Augusto Jung, ele vem falar de metanoia. E ele entende como metanoia um processo de questionamento, um processo de você começar a indagar o porquê da sua vida, né? Então, é um momento de você para pensar se toda a sua vida faz sentido, se tudo aquilo que você viveu foi sua escolha ou foi imposto. E aí, se foi imposto, você começa a perceber que aquilo não faz mais sentido, né? Então, e é nessa fase que, simbolicamente, né, na arte-terapia, nós buscamos alguns símbolos, e aí, para mim, assim, é muito, não romantizado, mas eu acho que é muito idealizado a questão do bonsai, né? Porque o bonsai, o que é? O bonsai é uma árvore grande, né, frutífera, mas ela é miniatura, né? Ela é posta num vaso menor e ali ela é colocado muito adubo, muito fertilizante, ela é imposta de uma forma que ela tem que ser bonita, né? Ela vai florir, ela vai frutificar e todo mundo acha bonito. E aí pensar que nessa fase muitas mulheres também estão dessa forma. Então, são mulheres que, às vezes, ela tem uma condição, né? Então, ela tem, entre aspas, né, um bom casamento, ela tem uma boa situação financeira, muitas vezes ela já teve os filhos, mas, assim, ela é feliz? Ou ela é um bonsai que ela está sendo podada, né? Onde ela não tem a raiz dela exposta, onde ela não pode esticar os seus galhos, onde ela não pode se mover para o lado que ela possa, porque pensar nisso na questão religiosa, né? Se ela é de um berço religioso, o que é podado para essa mulher? Então, ela é aquela mulher bonita, aquela mulher sorridente, aquela mulher muito bem vista, mas é uma mulher triste, porque quando nós fazemos o nosso atendimento na arte-terapia,
o que questionamos, você é feliz? E aí essa mulher, ela diz, eu sou feliz. E aí você diz, o que você faz para você? Te traz felicidade? E aí ela diz, muitas vezes, né? Não, né? E aí, quando você questiona de novo, o que te faz feliz? Né? E por que você não faz o que te faz feliz? E aí ela diz, porque eu vivo para os meus filhos, eu vivo para o meu companheiro, ou muitas vezes ela vive para os pais, ela vive para a família e não para ela. E é uma questão de que muitas vezes a gente passa a olhar pelo binóculo, pela lente ao contrário, né? Porque enquanto você está vendo com a lente do modo normal, você olha pela lente e você vê um mundo lá fora. E você está no pequenininho. E aí, quando você inverte a lente, o que você faz? Todo mundo lá, todos estão lá fora, ficam pequeno e você amplia. E aí, quando você começa a olhar para você, vem a questão dos questionamentos, né? Então, é muito importante, neste momento, essa pessoa ser amparada. Quando ela começa a indagar, quando ela começa a ter os porquês, ela ser posicionada e ser fortificada, que isso é um processo natural, né? Para algumas mulheres, para algumas independe de questões financeiras, independe de questão social, religião, independe. Mas, assim, para algumas mulheres, isso é tranquilo. Ela consegue fazer essa transposição, essa ponte de fases de idade de boa. Embora que, mesmo sendo essa uma posição tranquila, você consegue ver diferença. É um momento onde a mulher busca transformação. Nessa fase de 40 anos, normalmente a mulher ela se torna mais bonita, né? A pele fica mais bonita, o cabelo fica mais bonito. Muitas vezes ela busca uma mudança. Ela fala que é uma mudança natural, mas a gente vê que ela se transforma, né? É uma mulher que, às vezes, ela vem de uma situação profissional, ok, e aí ela fala, agora eu quero mudar minha área de trabalho. Mas agora está vindo o divórcio, eu estou pensando no divórcio. Mas agora eu quero mudar de casa. Então, assim, é de uma forma muito natural, né? Sem sofrimento, mas ela busca uma mudança. E para outras, isso é um sofrimento, né? Porque nós também, na arte-terapia, nós buscamos assim, vários símbolos, né? E aí, quando a gente fala nesse amargor, nesse sofrimento, muitas vezes vem a depressão, né? E entender o que é a depressão para uma mulher. Muitas vezes, neste momento, a depressão é como se a mulher entrasse num quartinho de bagunça. Então, ela entra dentro desse quartinho de bagunça e, quando ela está lá dentro, ela se pergunta, o que eu vim fazer? Então, ela vai sem sentido. Ela sabe que ela precisa entrar, ela passou por um tempo só acumulando coisa, é aquele quartinho que está lá, então, assim, o sentimento, ela joga lá. O aborrecimento, ela joga lá. As decepções amorosas, as decepções, as desilusões afetivas, as desilusões, assim, o que falaram para ela que não podia, tudo ela vai jogando naquele quartinho. E aí, nesta fase, ela entra para tentar se achar, só que ela se perde, porque ela já não sabe quem ela não sabe o que ela faz por ela já não sabe do que ela gosta, né? Ela não sabe nem qual é o sentido da vida dela, porque é um momento que ela começa a perceber que ela viveu para o outro, que é um momento que ela olha para ela e ela fala assim, o que eu sou, o que eu gosto,
né? E é nesse momento onde nós perguntamos também para essa mulher, né? O que você gosta? E aí ela consegue decifrar e consegue trazer os gostos da família inteira, de todos que estão ao redor dela. Mas ela não consegue identificar o que ela gosta. E aí, quando nós perguntamos dentro de oficinas, né, usando métodos para que ela transpareça o que ela gosta, ela não consegue decifrar do que ela gosta. Ela não consegue decifrar nem a cor que ela gosta. Por quê? Porque ela passou a vida toda vivendo para o outro. E aí, neste momento, nessa transição, onde nós, enquanto arte-terapeuta, nós fortalecemos essa mulher para que ela tenha esse reconhecimento, ela deixa de ser a boazinha. Então, a família começa a ter as falas. Nossa, mas agora você só pensa em você. Nossa, mas agora você está ficando egoísta, né? Nossa, mas antes você não era desse jeito. E é um momento que ela está feliz, ela está buscando a felicidade dela, né? E isto, esse momento de depressão, esse momento de angústia, esse momento de reconhecimento é muito importante o auxílio de um profissional, seja ele um psicólogo, um psiquiatra, um analista, um arte-terapeuta, um arte musicultural, uma arte-dança. São várias as áreas onde essa mulher pode se fortalecer, né? Buscando ajuda para que ela se fortaleça e ela possa viver a vida dela, né? Jung ele fala sempre que a metanoia ela é chamada também, né, por ele e por outros autores como a jornada do herói, né? E entender por que do herói, porque é o momento em que a mulher tira a sua espada, tira o seu escudo e ela vai à luta, mas ela vai à luta por ela, né? Então é um momento que para algumas mulheres ela já está com os filhos criados, né? Ela já está com a vida dela de uma certa forma já solucionada, porque assim, se ela casou, ok, se ela não casou também, ok, mas se ela tem um relacionamento que de repente não é aquilo que ela desejou, que ela entende que ela pode sair, é o momento que ela sai do relacionamento. É o momento que ela diz basta, é o momento que ela diz agora chega, né? Agora eu vou viver a minha vida. Né? E também alguns outros autores, e até mesmo Jung, ele fala da crise da meia-idade. Por quê? Porque nessa fase, quando a mulher não é fortalecida e ela não consegue entender o que está passando para ela, é a hora que vem as crises patológicas, psicológicas. Então, é um momento de dor, é um momento de um possível câncer, é um momento de outras patologias que, na verdade, são todos um retorno, um resultado da amargura, da má vivência que ela sofreu e que se deixou sofrer, né, por esses anos anteriores. Então, neste momento também é interessante que essas mulheres que passam por esse momento, né, a questão patológica, psicológica, psicossocial, então, esse momento é um momento que ela poderia estar procurando psicólogo, ela poderia estar buscando auxílio de pessoas que fizessem esse trajeto com ela, né? Qual é o funcionamento da vida dela, né? E não só procurar a questão médica funcional, né? Que aí ela começa ao uso de remédio, ao uso de substância química,
na verdade, ela morre, né? Ela mata esse processo de vivência que ela poderia estar solucionando de uma forma mais amenizada, né? A metanoia, ela é um processo muito interessante e muito importante para a mulher. Por quê? Pensar que uma mulher chega aos 50 anos, né? Então, ok, hoje nós temos essa possibilidade, ela está muito mais forte, que nós podemos viver mais 50 anos, né? Mas, normalmente, pensar num topo, numa serra, né? Então, você passa 50 anos, e aí você está, com 50 anos, você está no topo da serra. Então, nesse topo, o que vai acontecer? Você vai declinar, você vai descer. E aí pensar que todo o trajeto que você de ter que trabalhar, a questão de ter a sua luta, né, por sobrevivência, de ter a sua luta estudantil, de ter a sua luta da religião, de todo esse processo sócio, né, sociocultural, socioexistencial, socio-religião, e todo esse processo. Então, quando ela chega no topo e ela quer descer, poderia ser mais amenizado, né? Pensar que, desse momento, ela poderia estar colhendo tudo aquilo que ela plantou. E, muitas vezes, nós não vemos isso. Nós vemos mulheres que ela está declinando, mas ela entende que ela tem que estar na batalha, ela tem que estar na luta, ela tem que estar provando para alguém que ela ainda tem que fazer algo. E aí, enquanto um profissional, nós temos que eliminar esse tem que, né? Porque, na verdade, nós não temos que nada. O único direito e o único dever que nós temos, que nós podemos fazer, é de ser feliz. É de, desse momento, mostrar para as pessoas que, assim, o que tinha de ser feito, você já fez. E que, nesse momento de transição, você pode buscar o seu ideal. Quem você é? Qual é a sua essência? Né? E aí pensar nisso de uma forma muito, muito natural, sem ficar pensando naquela situação de dever a quem. Né? Porque se você não fez até 50 anos, não é de 50 para 70, de 50 para 80 que você vai fazer. Né? Você não tem obrigação. Ok, a gente sabe de muito profissional que ele se descobre ou tem um grande sucesso com 70 anos. Né? Então, ok, mas isso é prazeroso. Né? Isso deveria ser, né? Esse tem que, ele tem um outro peso, porque esse tem que é um símbolo de prazer. Então, aí sim, você tem que ser feliz, mas não o tem que por obrigação. Então, pensar que esse processo de metanoia, ele é muito valioso, ele é muito importante, e que todas as mulheres tivessem esse entendimento desse processo, que fosse fortificado, que fosse valorizado, e que nós tivéssemos na rede de saúde, de assistência, mais profissionais que fizessem valer esse momento de fortalecimento desta mulher, de pertencimento desta mulher. E talvez aí nós não teríamos tantas mulheres na fila da saúde, tantas mulheres na fila da assistência psicológica, que nós tivéssemos tantas mulheres de bem com a vida e fazendo valer o seu momento. E pensar que nós, mulheres, nós temos todo um processo ao qual social nos é tampado, nos é velado. Então, nós passamos por todo o processo como invisível.
E é tão bonito você viver toda a vivência, é você viver todas as fases e sobreviver, né? Ressaltando a sua história, tanto biológica, quanto cultural, quanto pessoal, quanto social, de uma forma assim que ela fosse mesmo contada como a sua história. E que, enquanto nós sentamos em um grupo de mulheres, nós começamos a entender que cada uma tem o seu processo. Então, pensar que eu mesmo, enquanto arteterapeuta, eu já tive grupo de mulheres com 28 anos e ela já estava na metanoia. Então, assim, ela já estava entrando na depressão dos porquês, né? Enquanto que outras vezes eu já tive mulheres com 50 anos que ela ainda não estava no momento de metanoia, né? Ela ainda não tinha parado para fazer os questionamentos dela, né? Então, pensar nesse momento, pensar na individualização, pensar enquanto respeitar o outro, né? E pensar muito que a metanoia, muitas vezes, ela está associada à depressão, né? E aí você olhar para a pessoa e falar, mas isso é frescura, né? Mas ela está com essa briga, com essa não entendimento da individualização dela, porque ela sempre foi assim, ela nunca soube o que ela quis, né? E aí quando a gente pergunta, alguém faz esse questionamento para outra mulher? Alguém chega para a filha, para a mãe, para a irmã e diz: o que você quer? Do que você gosta, né? Ou você está dona de casa porque você gosta, né? Você está tendo filho porque você quer, né? Ou é uma questão, sei lá, da religião, é uma questão, porque casou tem que ter filho, porque passou dos 30, como passou dos 30 e não casou, né? Nossa, mas você está casada há tanto tempo e não tem filho? Então, assim, a sociedade machista, patriarcada, ela força esses conceitos à mulher, e muitas vezes a mulher que diz eu não quero, ela é vista com outros olhares, né? Então, pensar que todas essas questões ela vai resultar muito forte nesse período metanoia, né? Pensar que muitas vezes é na metanoia que ela vai se descobrir como eu nunca fiz o que eu gosto. Mas agora eu já não tenho mais idade para fazer escolha. Mas eu queria tanto tal coisa, eu nunca pude. E aí é a hora de nós, profissionais, estar ressaltando que não há idade. Você pode, se você quer, você pode. E aí é um momento de reconhecimento, de pertencimento do eu com o eu, né? Então, fortalecer essa mulher e entender essa mulher nos grupos, né, que nós poderíamos ter, nós deveríamos ter em outros lugares, isso existe, são os grupos de mulheres, né? É diferente de você falar, mas é um grupo de terceira idade. Mas é um grupo de jovens. Não, é um grupo de mulheres. Então, neste meio, falar de coisas de mulher, falar de fases da mulher, ter esse apoio profissional, ter esse olhar amplo, porque entender que o universo da mulher ela não pode se resumir, né, na questão de ela estava na menarca, aí ela menstruou, então ela já é mocinha. Ela é adolescente, mas ela já tem filho. Então ela já é uma mulher. Mas ela tem 30 anos e ela está com depressão. Mas também, né? Olha aí. Então, como que é isso? Né? Então, são determinadas caixinhas
que nós somos colocadas e nós temos que responder essas caixinhas. E não uma caixa aberta, onde você vai lá e valoriza cada processo, cada vivência, né? Qual é o que foi imposto para aquela mulher para que ela tenha o resultado de um adulto dessa forma? Então, assim, pensar que a metanoia para alguns ela é super dócil. É um momento onde ela fala: agora eu faço o que eu quero. Não estou nem aí. Mas isso é dela, porque ela, o tempo todo ela foi fortalecida para que ela pudesse fazer, que ela possa fazer o que ela queira, né? Para outros não. Para outras, ela sempre foi colocada como submissa, como aquela mulher que ela saiu da dependência dos pais, ela passa a ser dependente do marido. Muitas vezes ela continua sendo dependente do marido e dos pais. E aí ela começa a viver a dos filhos. E muitas mulheres passam a ser dependentes dos filhos. Então, todo o trajeto dela é um trajeto de dependência. É um trajeto onde ela chega na metanoia e ela vai falar: nossa, mas agora eu estou com 50, estou com 60 anos, estou com 70 anos, e assim, eu não tenho o meu quarto, né? Eu não tenho a minha casa, né? E é muito engraçado porque, assim, há mulheres que vêm descobrir esse processo com 70 anos. E aí nós encontramos mulheres com 70 anos que querem namorar. E aí, para uma sociedade patriarcal, machista, quando sabe que aquela mulher com 70 anos ela está querendo namorar, ela está com a libido dela ativo, nossa, mas aí 70 anos. E aí você fala: ué, foi o momento que ela se descobriu, foi um momento que ela se permitiu, né? Muitas vezes o momento que ela está viúva. E aí ela está viúva de um casamento onde ela foi posta, não de um casamento que ela escolheu, né? Então é um momento que ela fala assim: agora sim, agora eu vou viver a minha vida, porque ela já não tem mais os pais, ela já não tem mais o marido, porque muitas vezes o marido, né, já faleceu, ela também já criou os filhos, então os filhos cada um estão na sua casa, e é o momento que ela se descobre. É o momento que ela vai para o grupo de amigas e ela descobre que ela tem um corpo, que ela tem desejo, que ela pode e que ela se permite, né? Então, é muito interessante quando nós vemos mulheres com uma fase já mais avançada, uma fase de idade mais avançada, e ela está lá, ativa, né? Então, ela está lá respondendo à vitalidade dela. E que nós, enquanto mulheres, enquanto profissionais, que nós fortalecemos mais essa mulher, que nós possamos aplaudir essa mulher e falar para ela: parabéns. Embora que um momento tardio, mas ela se possibilitou a viver essa vida. Porque pensar também que a pessoa passa 30, 40, 50 anos num relacionamento onde ela sobrevive e não vive é muito triste, é muito penoso, né? Pensar que outras mulheres com lá casou, não deu certo, ela vai e separa. E outras, respondendo a uma sociedade, ela mantém. E ela mantém por quê? Porque ela vai fazer o quê se ela é totalmente submissa, né? Se nós, enquanto sociedade patriarcada, machista, nós colocamos o quê? Que mulher não pode. E aí, quando nós vemos também outras mulheres, né, com uma certa idade, 60 anos, né? E essa mulher, ela está lá
cuidando do corpo, ela está na academia, ela está fazendo atividade, nós falamos o quê? Né? Olha, a mulher está lá. Olha, mas olha lá, né? Mas ela já é avó. Né? Então, são essas falas que nós temos erroneamente, nós reproduzimos para o outro, mas quando isso bate de frente para nós, é aí que nós sentimos o peso, né? Dessas palavras que nós deveríamos excluir, porque são falas que não favorecem, não fortalecem, e não tem porquê de ter. Né? Então, quando nós vemos lá uma mulher, e seja qual for a sua idade, ela fazendo valer os seus direitos, fazendo valer o seu prazer, fazendo valer o seu bem viver, nós temos sim que apoiá-la. Ela está querendo, ela se propôs a sair de um relacionamento, ok. Né? Ela está querendo sair de uma profissão, migrar para uma outra profissão, ok. Ela quer mudar de país, mudar de casa, mudar de estado, mudar, ok. Né? E aí, muitas vezes, nós, dentro da família, nós não fazemos isso. Então, esse momento metanoia é um momento que varia de pessoa para pessoa. Jung fala muito da questão dos 35, 40 anos, né? Mas, assim, ele pode acontecer a qualquer momento. A depressão pode vir a qualquer momento, porque a qualquer momento essa mulher vai poder entrar dentro desse quarto e ela se ver dentro dessa bagunça que a vida dela se transformou, e ela vai procurar uma saída. E aí nós não entendemos isso. Nós, enquanto sociedade, nós não entendemos isso e nem apoiamos essa mulher. Então, pensar que esse momento metanoia, essa fase da vida, essa jornada do herói, é muito comum nos contos de fadas, né? Nós vemos a questão da heroína, né? A heroína, num certo momento da vida, ela se esponta para a vida, ela vai lá, ela luta, ela larga, vai, né, pega os filhos e muda de lugar, ela constrói uma outra casa, ela constrói um outro ciclo de amigos. Isso a gente vê muito nos contos de fada. E por que nós não colocamos esse contos de fada, todos esses ensinamentos do conto de fada para a nossa vida? Né? Por que nós não fazemos esse espelho, né, de que é possível e é valoroso, é fortificante este momento. Então, pensar que a metanoia, ela não pode ser esse trajeto da mulher, onde ela começa a se reconhecer, a se descobrir, e por algum momento, e por qualquer outro motivo, ela começa a entrar no período de exames médicos. Então, a todo momento, ela começa a participar dos grupos de saúde e ali ela fica, né? Porque é interessante essa mulher ela participar disso e ficar ali, né? É como se fosse assim, agora que ela já é mãe, que ela já é avó, ela tem que ficar ali quietinha, falar manso, ser pausada, ter um comportamento onde ela seja a boazinha, a queridinha. E isso daí não é interessante. É muito interessante e é muito vibrante. Nós vemos a mulher que, quando ela chega nessa fase da vida, ela diz, né, como a gente diz popularmente, né, ela chuta o balde. Ela diz: eu não quero mais, cansei, né? Estou largando tudo.
Então, é nesse momento onde acontece para quem continua casado, né? Para quem está ali com o seu marido, e aí ela busca um divórcio, muitas vezes ela volta com um namorado que ela teve da infância, que é aquele que os pais não permitiram, que é aquele onde disseram para ela que não podia, e ela guardou todo esse romance, todo esse desejo, todo esse tesão, e aí quando ela se sente preparada nesse período da metanoia, ela volta com aquele namorado da adolescência e muito criticada, né? Então pensar que a metanoia é um momento muito importante, né? Não menos e nem mais importante do que o menarca, do que o período da fertilidade na adolescência, né? Da questão do corpo, não mais. Mas o que nós não temos culturalmente é de fortalecer, de favorecer esta mulher, onde ela se descubra e que se ela se fortaleça e que ela possa fortalecer outras mulheres, porque a partir do momento que você tem um reconhecimento e tem um olhar para si, que é essa questão da lente virada para si, ela se descobrindo, ela se fortalece e ela pode fortalecer outras mulheres.